Olá pessoal, eu sou o Thiago Pereiras, estou participando do primeiro seminário de inovação aqui junto com vocês e a minha palestra hoje é falando exatamente sobre o tema biohacking e otimização da saúde. Bem, eu sempre inicio a minha palestra fazendo a seguinte pergunta: você já teve um ano merda, um dia merda, algum momento em que você sentiu ou teve esse sentimento de chateação, de incômodo? Pois é, foi exatamente assim em que eu comecei a estudar mais o conceito biohacking, que basicamente está muito relacionado com a questão de você entender a sua própria biologia e principalmente entender a sua mudança. E durante esse período no qual eu tive esse ano merda, eu comecei a me questionar sobre o que de fato nós podemos medir, né? Em termos práticos dentro da engenharia seria quais são os meus KPIs, quais são os meus dados que eu poderia analisar constantemente. E foi a partir disso que eu comecei a me envolver com o tema biohacking desde o ano de 2015, tá? Chegando inclusive a criar uma startup sobre esse conceito. Bem, para quem não conhece esse conceito biohack, ele tem nas suas origens o desejo do ser humano de ter o controle da sua própria biologia. Então, o que acontece? Eu passei a estudar melhor e a buscar todo tipo de dado e informação para que eu pudesse ser uma versão cada vez melhor minha. Isso é o conceito mais básico do biohacking. E numa definição simples do biohacking, é a arte ou a ciência de otimizar o seu corpo, sua mente e sua performance utilizando a integração e a gestão da sua biologia por meio da combinação de técnicas eletrônicas, médicas e nutricionais. Esse é o conceito mais básico do biohacking para quem não conhece. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver que existe a possibilidade de você biohackear vários aspectos da sua vida, como oxigenação, hidratação, gerenciamento do estresse, movimentos, sons, genética, herança familiar, suplementação, memória. Então eu passei a ver que existe sim um potencial desse entendimento profundo da sua própria biologia. E paralelamente a isso, eu comecei a estudar um conceito que em Londres é muito divulgado, inclusive existe um evento que é o Health Optimization Summit, de algumas pessoas como o Tim, como a Sara Chaves, e são pessoas que estão fazendo movimentos fora do Brasil dentro desse conceito. Isso sem contar dentro do Vale do Silício, como Dave Asprey, o Brad Pilon, Tim Ferriss. Se você já ouviu um desses nomes, com certeza você é um biohacker, você vem buscando formas de melhorar a sua própria biologia. Sobre a questão da otimização da saúde, é um conceito relativamente novo, é um conceito que tem uma acessibilidade maior que o biohacking, principalmente fora do Brasil. E o Health Optimization, ou otimização da saúde, no português brasileiro, está relacionado com você juntar as melhores estratégias das pesquisas médicas, do fitness, do wellness, da nutrição, incluindo todo tipo de dieta, como dieta cetogênica, dieta à prova de balas, ou mesmo a dieta paleolítica. Então você junta esses conhecimentos e transforma em um produto, transforma em uma solução para que nós, seres humanos, possamos viver com uma saúde mais otimizada. E tem muita relação direta, uma relação direta com a longevidade, principalmente com o conceito que o próprio Yuval Noah fala muito, que é a otimização da saúde, com a ideia de imortalidade, com a ideia de felicidade. E aí eu gosto sempre de trazer esse conceito do Yuval Noah. Para quem não leu, leia os livros Sapiens, Homo Deus, o mais recente dele, 21 Dicas para o Século XXI. Ele tem uma frase que eu acho ela muito maravilhosa, que é o seguinte: tentamos mudar, pessoal, o mundo para fazer as pessoas se sentirem melhor. Então, se a gente controla os outros animais, as florestas, a gente tenta mudar tudo, mas a gente permanece insatisfeito e infeliz. Então, a gente está mudando muito essa questão externa
e esquecendo de cuidarmos das nossas questões, no caso, o nosso corpo e a nossa mente. Isso é uma frase que eu trouxe para vocês, que é do Yuval Noah, no livro dele Homo Deus, em que ele cita 3 aspectos, que é a busca e o desejo de nós seres humanos, que é a divindade, imortalidade e felicidade. Por que eu estou falando isso? Quando a gente entra no conceito mais profundo do biohacking, da otimização da saúde, a gente consegue fazer a seguinte associação. Para quem não lembra, na década de 70 e 80, houve um clube de programação que se chamava Homebrew Club, em que as pessoas se juntavam para programar, para trabalhar a questão do Harvard, e a partir disso vários negócios, várias empresas foram criadas dentro dessa base do computador, do PC. E aí, por que eu estou fazendo essa associação? A partir dos anos 2000, isso mudou. O corpo humano passou a ser o foco principal. A otimização da saúde, o biohack, o controle da nossa própria biologia, a busca pela imortalidade passou a ser o foco principal do nosso ser humano. E aí, claro, fazendo essa conexão junto com a internet, junto com a tecnologia. E o maior exemplo disso, desses negócios, é a Apple, que na década de 70 e 80 ela foi criada, junto com Steve Jobs, Steve Wozniak, e aí nos anos 2000 a Apple literalmente mudou o seu modelo de negócio e hoje a gente tem Apple Watch, várias soluções, porque a Apple já entendeu o poder que é os dados para o ser humano, para a saúde do ser humano. Como o próprio Yuval Noah fala, o mercado da saúde é o último mercado. E por que eu estou falando isso? Existe, esse ano é o ano que a gente vai ter um outro paradoxo, que é a Lei de Moore. Para quem não sabe, a Lei de Moore é uma lei criada por um dos fundadores da Dell, em que ele defende que a cada 18 meses se multiplica a capacidade de processamento em 18 meses. A gente consegue ver isso nos computadores, nos celulares, o quanto que a cada vez os chips, os silicones vão ficando cada vez mais complexos e cada vez mais poderosos. Então o que acontece? A lei de Moore fala que se multiplica essa capacidade de processamento e a partir dos anos, agora nesse ano 2020, essa lei ela vai ganhar ainda mais força e vai entrar numa questão que eu gosto sempre de levantar, que é a lei de Carson. Para quem não conhece pode pesquisar no Google. A lei de Carson ela defende que a cada ano o preço por base de sequenciamento genético e síntese está ficando cada vez mais barato. E isso é claro, a gente pode brincar, tempos atrás o programa do Ratinho fazia muito essa questão de exame de DNA, porque era caro fazer um exame de DNA, hoje é barato, então isso traz inúmeras possibilidades dentro do conceito de realmente ser um Homo Deus, da gente poder hackear os nossos corpos, e nessa linha entre animal e deuses, a gente está no meio, a gente passa a dar passos maiores para essa questão de deuses. Tanto que eu posso trazer um outro exemplo aqui da Neuralink, que é uma empresa que o Elon Musk criou, e que o objetivo da empresa é exatamente fazer a transferência da minha mente para um computador. Isso seria possível? Talvez hoje não, mas isso logo logo vai ser uma realidade, porque nós temos muitas substâncias que nos microchips existem. Um desses exemplos é o lítio, por exemplo, que a gente usa na bateria desse celular no qual eu estou gravando, utilizado como tratamento de transtornos. Então é real essa possibilidade. Então a gente entra numa questão interessante, que é a questão dos dados. Hoje o dado é considerado sim um novo petróleo. Óleo, o petróleo hoje nosso são os dados. Tanto que provavelmente você deve estar em quarentena na sua casa e hoje, nesse exato momento, o valor da Netflix está mais alto que o valor de um barril de petróleo. E isso é muito interessante porque isso demonstra que o mais importante daqui para frente vão ser os dados que estão sendo gerados. E provavelmente você vai estar vendo essa palestra na sexta-feira, no dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, e que a gente está ressignificando também o trabalho home office, as palestras home office, até que ponto a nossa presença é importante em alguns aspectos. E eu gosto sempre de trazer
a seguinte realidade. O próprio Google já entendeu que resolver a morte é algo que é interessante. Inclusive, alguns futuristas, como o Ray Kurzweil, ele fala que a morte é simplesmente uma falha técnica, uma falha crítica, talvez, do nosso processo. E o Google já entendeu, e tanto é que ele começou a adquirir empresas que estão trabalhando essa questão da saúde. A própria Fitbit, ela foi adquirida pelo Google, pelo o entendimento do Google que existe sim uma linha de dados do ser humano. E eu sempre falo que existe uma relação de input e output, de entrada e saída dos seus dados, sejam eles emocionais, físicos, e essa relação de dados é que faz com que você se altere. E existe sim uma relação muito próxima, eu igual te falei no início da apresentação, que eu sou business partner da Suridata, que é uma startup de análise de dados, e a gente consegue perceber isso, que quando uma pessoa lá no atendimento primário não se preocupa com hipertensão, com obesidade, com diabetes, lá na frente, lá no pronto-socorro, lá no operatório, a pessoa vai gastar muito mais, porque ela não se preocupou nessa linha de tempo, nesse roadmap, nessa linha de raciocínio. E aí, isso que é o conceito mais básico do biohacking. Mais do que controlar a sua própria biologia, é você gerenciar a sua própria biologia, entender essa relação entre corpo, mente, espírito, enfim. Eu gosto sempre de citar também que a própria questão do envelhecimento, ela mudou, pessoal. Hoje existe um pesquisador britânico que é Aubrey de Grey, que ele defende que a gente pode sim hackear o envelhecimento. A gente pode sim trabalhar não apenas nas mitocôndrias, que são as organelas mais básicas da nossa energia, como o telômero, que o telômero ele é a base para entender a questão do envelhecimento, que as pessoas que possuem telômero menor tende a viver muito menos que pessoas que possuem telômeros maiores, que é a base do cromossomo. As tecnologias, como eu disse, já estão se movimentando, já estão se conectando. O próprio Google Assistente, o Facebook, o Instagram, a própria Apple, a Amazon, a Alexa, eles já entenderam que a linha do futuro é a saúde preventiva. É o conceito, porque um biohacker hoje, uma pessoa que tem essa mentalidade, ela se cuida mais, ela entende todos os dados e todas as informações que ela se reprograma, sabe? Ela muda, ela cria novas versões. E se a gente olhar, o próprio mercado vem mudando de utilização de inteligência artificial, de espelhos inteligentes, utilização de user games, que são videogames de exercício físico. Só que a gente entra num ponto um pouco complexo, porque o biohack, eu brinco que existe o biohack em raiz e o Nutella. O Nutella é muito do que eu estou falando, tipo pequenas ações, jejum intermitente, dieta cetogênica, atividade física, reprogramação mental, esse controle dos seus dados que você executa. Só que existe também um biohacker raiz, que são aquelas pessoas que estão procurando, estão fazendo experimentos com seus corpos, porque isso é o biohacking. O biohacking é a autoexperimentação do seu corpo. E existem pessoas fazendo experimentos de uma linha muito mais complexa. Eu posso dar exemplo também do Ascendance Biomedical, que foi uma empresa nos Estados Unidos que, dentre vários biomédicos e químicos, criaram um pequeno kit para que você pudesse criar pequenas soluções médicas. Parece um pouco distante, mas não foi. Tanto que houve um evento em 2018, que foi um evento de hacking, no qual a Aaron Triwick, ele fez um teste de herpes ao vivo, postou esse vídeo no qual ele tinha feito como se fosse um remédio caseiro. Então existe esse lado negro do biohacking que as pessoas estão usando, que as pessoas estão discutindo, e isso é muito importante da gente se discutir, porque alguns fatos vão ser cada vez mais discutidos. Eu tenho outros exemplos. O Dave East também, que ele começou a estudar o envelhecimento nos ratos de forma caseira. Tem um outro biohack que é o Josiah Zeiner, que ele também fez vários experimentos, como ganhar músculos, como ingerir pílulas de cocô para aumentar e melhorar a questão de
de microbiotas do nosso intestino, já que o intestino é considerado o segundo cérebro. A gente tem também, pessoal, que é algo que eu vejo que também vai crescer bastante, biohackers raiz fazendo experimento, por exemplo, de tratamento genético para o HIV, ou mesmo a gente entra numa questão ainda mais complexa, cientistas chineses que estão crispando, literalmente crispando, CRISPando vem da técnica de edição genética chamada CRISP, que é quando você usa uma bactéria para mudar um pouco os genes, não apenas de recém-nascidos, mas de pessoas como a gente. E isso é real, eu conheço hoje no Brasil e no mundo, uma das maiores referências é uma amiga minha, que é a Isis Eid. Na China, tem um médico que defendeu que ele crispou 2 bebês, e bebês que possuem proteção com relação a HIV, malária, entre outras doenças. Então a gente está se encaminhando para essas discussões dentro desse conceito do Homo Deus, de realmente hackear alguns processos, e é algo que a gente precisa realmente lidar, porque tanto a questão do biohacking, do transhumanismo, da otimização da saúde, são passos que a humanidade vem dando. Então existe uma questão ética que precisa ser discutido. Hoje no Brasil eu tenho vários grupos e várias pessoas que vêm discutindo sobre o tema. Venho também alimentando esse conteúdo nas redes sociais, mas é um conteúdo muito sensível. As pessoas realmente precisam entender a importância e o perigo disso, né? Como todo conhecimento, ele tem sempre os dois lados, né? Por exemplo, a energia atômica, ela gera energia para casas, para funcionamento das nossas casas, dos nossos empregos, dos nossos trabalhos, mas ao mesmo tempo tem um perigo que foi a bomba atômica. Então, nós como humanidade, a gente precisa realmente discutir esses pontos e essas questões cada vez mais complexas, porque esses dispositivos cibernéticos e essa busca pelo Human Augmentation, que saiu na revista Gartner, por exemplo, também falando de outro termo para o biohack e o transhumanismo, que é quando a gente deixa de ser apenas ser humano e a gente passa a utilizar dispositivos e tecnologias para o nosso corpo. Então, é algo que a gente precisa discutir. Espero ter levado essa discussão aqui para vocês. Sobre as tendências do futuro, eu já falei. Transhumanismo, realmente a gente vai caminhar para esse lado Homo Deus, para realmente termos essa extensão da nossa mente, dos nossos corpos, como é um desejo do ser humano de passar, tipo, a gente já foi naquela linha do animal, a gente está numa linha humana entre animal e entre deuses, e a gente vai se encaminhar para esse caminho dos deuses, e isso tudo vai gerar muitos conflitos, muitas discussões éticas, que eu coloco para vocês. Quem quiser me segue, eu tenho meu site thiagopereiras.com.br, que eu falo sobre esse assunto. Tem o meu canal do YouTube, tem outras redes como meu Instagram, Thiago Pereiras. Então convido vocês a entrarem nas minhas redes, discutirem sobre esse assunto, porque tanto essa questão técnica, essa questão ética, esse futuro do biohacking, do transhumanismo, ele é real, pessoal. E sobre a questão de dicas de desenvolvimento, eu sempre gosto de dizer a seguinte questão. O nosso cérebro ele possui 3 porções que foram desenvolvidas, que é o cérebro neocórtex, o límbico e o visceral. A partir do momento que você passa a atuar sobre as 3 porções cerebrais de uma forma inteligente, de uma forma a estimular cada uma dessas porções, você não apenas ganha inteligência, como você passa a executar suas atividades com uma evolução diferente. Você passa a criar o que eu chamo de always in beta. Você passa diariamente a se reprogramar, buscar novas soluções e entender a inconstância e as mudanças que o mundo VUCA, o mundo da inovação, vem exercendo sobre a gente, no qual a gente vai chegar a algum momento em que a nossa inteligência vai ser superada pelas máquinas. Isso é a realidade. Por isso que o biohacking veio, o transhumanismo, a ideia de uma augmentation, que é tipo aumento da capacidade humana, tá? Então eu agradeço a vocês, agradeço o convite a todos do primeiro seminário de inovação e faço o convite para que a gente possa continuar essa discussão além desse canal, tá bom? Um grande abraço para vocês e se cuidem nessa quarentena. Valeu!